Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um aulão do Governo do Estado da Bahia. Aulões para o Enem, para Salvador e 16 cidades do interior. Meu nome é Celso Silva, professor de Literatura e Português. Vamos trabalhar hoje gêneros textuais. O assunto de hoje, gente, gêneros textuais, é um assunto importante para o Enem, porque envolve português, gramática, literatura, redação, envolve todas as questões, os quesitos da área de língua portuguesa. Tá aí aparecendo para vocês aí, ó, gêneros textuais. Gêneros textuais, na verdade, são tipos de texto, tá certo? Aparecerão aí vários tipos de texto que com certeza vocês já ouviram falar. O primeiro tá aí, ó, texto argumentativo. Uma pergunta básica, o Enem vai abordar isso, não tem jeito. Antigamente você ficava na dúvida que tipo de texto cairia na sua prova. Que tipo de texto apareceria, por exemplo, na prova do Enem. Se iria aparecer um texto em prosa, um texto dissertativo, narrativo, descritivo. Hoje a dúvida acabou, né? Toda prova do Enem, a redação é um texto argumentativo, não tem erro. Tem um rapaz aqui na sala perguntando se sempre foi. Sempre foi, mas poderia aparecer outras opções. Entendeu, querido? Outras opções poderiam aparecer, por exemplo. Você poderia pegar a prova do Enem e aparecer um texto narrativo. Hoje não tem essa expectativa mais. Quando você pega a prova, você sabe que lá estará um texto argumentativo. E o que é argumentar, gente? Por exemplo, ó, eu chego pra você e falo, meu time é o Bahia. Aí você, Deus é mais. Aí eu, Deus é mais por quê? Porque o Bahia tá ruim. Aí eu, tá ruim nada. O Bahia venceu o Santos na Vila Belmiro. Se eu falo que o Bahia venceu o Santos na Vila Belmiro, eu tô falando uma forma negativa ou positiva para o Bahia? Positiva. Eu estou argumentando, dizendo que meu Bahia está bem ou está mal? Dizendo que meu Bahia tá o quê? Tá bem. Aí você fala, tá nada, que ele tá lá embaixo. Eu digo, você, qual é o seu time? Meu time é Vitória. Eu digo, Vitória na Série B, mas vai subir. O que é que eu estou fazendo e você está fazendo quando defende o seu time? Nós estamos o quê? Argumentando. Argumentar é opinar, é discutir, é dar ideias. Por exemplo, eu venho e falo que eu sou pernambucano. E eu digo que minha cidade de Recife é a melhor capital do Norte-Nordeste. Aí você, que nada é Salvador. Aí eu pergunto, por que é Salvador? E você me diz que é Salvador porque Salvador tem o melhor carnaval do mundo. Aí eu falo que Recife também tem. O que é que nós estamos fazendo quando discutimos as duas cidades? Estamos argumentando, defendendo um ponto de vista. Argumentar é ter opinião. Agora, pessoal, ó, ninguém consegue argumentar bem se não lê. Se você não lê, você não tem opinião. Você não tem argumentos para defender uma ideia. Qual a leitura mais básica que se faz no dia a dia? Oi? O que ele está falando aqui? Como é seu nome, querido? Felipe. Felipe está falando aqui, um rapaz aqui no auditório, que a leitura mais básica que se tem é um jornal e revista. Isso é fato. Você tem jornais hoje com um preço barato. E eu acho que o essencial para qualquer aluno que vai fazer o Enem hoje é pelo menos todos os dias ler um jornal. Tá aí, pessoal, texto agora, ó, texto dissertativo argumentativo. Ô, professor, para mim era tudo a mesma coisa. No fundo, é. Só que argumentar de forma dissertativa é você argumentar fazendo o quê? Dando opiniões e provas. Por exemplo, eu venho e digo que a violência no Brasil tem aumentado. Só que eu não posso falar apenas isso. Se eu falo apenas que a violência aumentou, eu estou usando um argumento. Meu argumento tem que ser embasado em alguma coisa, eu tenho que dar uma prova. Eu vou e cito dados da revista Veja, em que Salvador, por exemplo, está entre as cidades mais violentas do país. Quando eu citei uma revista e um dado estatístico, o meu argumento ele virou agora o quê? Um argumento dissertativo. Argumentar só é importante? É, mas só isso não. Digamos, eu vou e falo que o Brasil precisa ler mais. Quando eu falo que o Brasil precisa ler mais, a minha opinião só não é suficiente. Eu agora coloco a frase de Carlos Drummond de Andrade. Um país precisa de livros. As pessoas precisam ler. Quando eu coloco a frase de Carlos Drummond de Andrade, é uma opinião de alguém importante. O meu argumento virou uma dissertação. Então vamos lá. Argumentar é opinar. E dissertar
é você dar provas que sua opinião está embasada em alguma coisa importante. Então, se é argumentativo e dissertativo, é você dar a sua opinião e provar depois. Texto publicitário, gente. Eu posso falar bem, eu fiz jornalismo na UFBA, né? Sou formado em jornalismo pela UFBA e letras na Católica. Então, publicidade é um texto importante, é um texto argumentativo, você está vendo aí, ó, dá para ler aí, ó, argumentativo, construído para persuadir e seduzir o interlocutor, ou seja, uma boa propaganda funciona? Funciona ou não funciona? E não precisam palavras, às vezes só o gesto serve, né? Há propagandas aí glamourosas. Quando eu era guri, por exemplo, eu era apaixonado por um iogurte por causa da música. E no texto publicitário é normal que se use muito o quê? Imperativos. O que é imperativo? Uma ordem. Me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, dá. E eu me lembro que eu passava em frente do mercado para pedir o iogurte, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Eu digo, minha mãe, leve esse. Não, meu filho, esse é caro. E eu fiquei traumatizado. Então, ó, me dá, me dá, me dá. É uma ordem. Beba, compre batom, seu filho merece batom. Propagandas, publicidade. Passa aí, meu querido. Temos agora a notícia e a reportagem. Por exemplo, notícia é informação. Reportagem e notícia é um texto tipicamente jornalístico. Tá você aqui na BR-324 e infelizmente você presencia um acidente. Infelizmente. Quando você presencia um acidente, está lá, 3 pessoas ficaram gravemente feridas. Aí você liga para o seu irmão. Ô, meu irmão, tô aqui na BR, meu irmão. Não vou chegar agora. Tem um engarrafamento aqui na BR. Houve um acidente. Isso que eu estou falando, houve um acidente na BR, é uma notícia. Mas daqui a pouco, chega um rapaz de uma emissora qualquer para um jornal local. E ele fala com o microfone ao vivo para a emissora. Aquilo que ele está fazendo, houve um acidente aqui, vamos entrevistar agora o motorista para saber por que houve o acidente, se ele foi culpado ou não. O que é que o repórter está fazendo agora? Ele está fazendo uma reportagem, a notícia e a reportagem. Pessoal, não se preocupe que todo o material está no site tosabendомais.com.br. Quem está aí no interior que está preocupado em anotar, daqui a pouco eu vou pedir para anotar algumas coisas, mas isso aí não precisa anotar. Ninguém tem que ficar correndo, meu Deus, ele está falando rápido, oh meu Deus, não precisa. Vá no site tosabendомais.com.br, tem o material todo lá. Crítica todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer uma crítica. Geralmente aparece em jornais e revistas. Tá lá, ó. Destina-se à análise qualitativa de um objeto cultural. É, crítica, mas não é só isso. A crítica hoje, ela abre espaço para qualquer ideia. Por exemplo, eu indico um filme a você. Assista Batman, Cavaleiro das Trevas, Ressurge. Aí você assiste e me fala, poxa, Celso, aquele filme que você indicou eu não gostei. Aí eu falo, por quê? Porque o filme é violento demais. O que é que você fez? Você fez uma crítica. Muita gente acha que a crítica só pode ser negativa, mas não. Existem críticas construtivas. Pô, professor, a sua aula foi muito interessante, mas o tempo foi curto demais. Você pode criticar elogiando ou pode criticar negativando. Digamos, não gosto de alguns programas na televisão porque alguns programas banalizam a violência. Você está fazendo uma crítica, tá certo? Simples e direto. Crônica. Ó, pessoal, crônica é uma crítica, só que é uma crítica mais inteligente, né? Por exemplo, nós temos aí no Brasil um dos maiores cronistas do mundo, que é um escritor chamado Machado de Assis. Machado de Assis era cronista, ele pegava fatos e fazia um texto em cima desses fatos. Por exemplo, digamos que eu pegue um fato no Brasil, eu pegue a Copa do Mundo. Eu pego a Copa do Mundo 2014, que vai acontecer no Brasil, e faço um texto em cima da Copa do Mundo. Meu texto sai apenas de uma ideia real, do fato. Meu texto passa a ter algumas informações. Pego outro fato qualquer, por exemplo. Seu carro foi roubado na Pituba, o que é muito fácil de acontecer.
Você largou seu carro na Pituba e seu carro foi roubado. Se seu carro foi roubado na Pituba, aqui em Salvador, isso é um fato. Só que eu não vou falar apenas o fato, eu vou e faço uma crônica. O simples fato de você sair de casa, estacionar seu carro em uma avenida da Pituba, em Salvador, e descer para comprar um pão ou visitar um parente, vira um transtorno. Você pode voltar ao local e seu carro não está mais lá. Ou seja, minha crítica, ela ganha um contexto, ganha uma crônica. É o poema. Agora, pessoal, vou pedir ao povo do interior e ao povo aqui de Salvador que pegue a canetinha e o caderno para anotar algumas coisas. Agora tem que anotar. Chegou numa parte que não dá para eu passar rápido o poema, porque o poema é o que mais deve aparecer na sua prova no Enem, certo? O poema é um texto poético, claro, construído com a utilização de recursos como a rima, a métrica e o ritmo. Sugerir formas, imagens e sons, mas não é obrigado ter rima. Você pode fazer um poema sem rimas, sacou? Pega a canetinha aí, por favor, vá. Poema. Posso falar? Todo mundo anota aí, pessoal, vá. Linguagem dos poemas, vá, por favor. O pessoal aqui também em Salvador presente. Linguagem dos poemas. Linguagem dos poemas. Vamos lá, vá. Coloca aí, pessoal, a linguagem do poema. Coloca aí, vá. Linguagem figurada. Linguagem figurada. Vírgula. Metafórica. Linguagem figurada, metafórica. Eu já falei sobre isso na última aula, pessoal. E a gente tem que lembrar. É denotativo ou é conotativo? Essa linguagem figurada, aqui em Salvador, é uma linguagem o quê? Conotativa. Falei sobre isso na última aula. É uma linguagem mais fácil ou mais difícil de entender? É mais difícil. Mas é uma linguagem que chama mais atenção, sim ou não? Torna-se uma linguagem mais o quê? Mais bonita, né? Então vamos lá. Poema é obrigado um poema a ter rima? Não. Nós temos um movimento literário no Brasil chamado modernismo, que criou versos livres e versos brancos. Como assim versos livres e versos brancos? Você pode fazer o poema como você quiser. Aí vem Legião Urbana e canta assim, ó. Uma música chamada Há Tempos. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez a tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Cadê a rima? Tem rima? Não. Mas você pega agora um poema bem simplesinho, vá. Tá aqui a menina ouvindo um rádio, aí a rádio faz aquele negócio, aquelas declarações de amor. A menina liga lá da Itinga para um namorado que mora lá na suburbana. E a menina fala, se amar é viver, eu vivo porque amo você. Bem lindinho, lindinho, lindinho. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Tem rima? Tem ou não tem, gente? Tem. Coloca agora alguns exemplos de poemas, vá. Coloca aí, poetas importantes no Brasil. Poetas importantes no Brasil. Poetas importantes no Brasil. Eu ia colocar meu nome, mas eu sou modesto. Não vou colocar. Eu ia colocar aí Celso Silva, mas não vou colocar. Poetas importantes no Brasil. Primeiro poeta, coloca aí. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Pessoal, fico feliz em falar de Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira é meu conterrâneo. Nós dois somos de Recife, Pernambuco. Manuel Bandeira é um dos maiores poetas do Brasil, um dos pais do modernismo brasileiro. Coloque só algum detalhezinho. Puxa uma setinha aí de Manuel Bandeira, só uma setinha para um comentáriozinho rápido sobre ele, vá. Puxa uma setinha de Manuel Bandeira, coloque aí, vá. Poeta marcado pela tuberculose. Poeta marcado pela tuberculose. Vírgula. Seus poemas também falavam muito de sua cidade natal, Recife. Seus poemas também falavam muito de sua cidade natal, Recife.
Então, pessoal, se você pegar a prova do Enem e tiver lá Manuel Bandeira tem tudo para fazer referências à tuberculose ou fazer referências à cidade natal dele, que era Recife. Manuel Bandeira também ficou famoso por uma linguagem bem simples, véio. Poemas que você pode escutar no dia a dia e que você nem imagina que foi um grande poeta que fez. Poemas de ritmo interessante, tipo café com pão, café com pão, café com pão, piuí, café com pão, café com pão, café com pão, piuí. Nesse poema, perceba que no ritmo dele, parece o quê? Café com pão, café com pão, café com pão, piuí, café com pão, café com pão, café com pão, piuí. O que é que parece no poema? O ritmo de quê? De um trem. É isso mesmo, é o ritmo da locomotiva. Já outro poema de Manuel Bandeira precisava ser visto aqui, mas eu vou tentar fazer o gesto com o braço, ó. Poema de Manuel Bandeira. Aonde anda a onda? A onda anda aonde? O poema A Onda de Manuel Bandeira vai no formato de uma onda, entendeu? Então Manuel Bandeira tem uma linguagem interessante, moderna, fácil, simples e muito legal de se ler. Apesar da vida triste, marcado pela tuberculose. Bote aí, segundo poeta, vá. Segundo, é uma mulher. Não, Clarice, perguntaram aqui aqui no auditório por Clarice Lispector, gente. Clarice Lispector era romancista. Escrevia em prosa. Qual a diferença de prosa para poema? Poema tem versos e prova é sem versos. Por exemplo, prosa. Dom Casmurro de Machado de Assis é um romance escrito em prosa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os romances, vá. Coloca aí, por favor, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Puxa uma setinha dela, pessoal. Por favor. Coloca aí, por favor, vá. É muito comum perceber antíteses e paradoxos em seus textos. É muito comum perceber antíteses e paradoxos em seus textos. Com certeza, você já ouviu. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Alegre e triste, tá claro? Tá ou não, gente? Se tá claro, é uma antítese. É claro, pessoal, que Cecília Meirelles não tem só isso. A questão é que o tempo é curto. Estou apenas listando alguns poetas para vocês terem noções. Os poetas que eu estou colocando aí são alguns dos mais famosos do Enem. Coloca o terceiro, por favor, vá. Coloca aí, Vinícius de Moraes. Vinícius gostava de uma cervejinha, de um whiskyzinho. E seu parceiro também, né? Tom Jobim também. Grandes gênios da música brasileira. Pessoal, Vinícius era o poeta, Tom Jobim o músico. Os dois juntos fizeram obras-primas. Uma delas, com certeza, vocês já ouviram. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina, que vem, que passa, no doce balanço, a caminho do mar. Garota de Ipanema. Puxa aí uma setinha de Vinícius, pessoal. Coloca aí, por favor. Um dos maiores sonetistas do mundo, de sonetos. Um dos maiores sonetistas do mundo. Um dos maiores sonetistas do mundo. O que é um soneto, pessoal? Só para ter noção. É um tipo de poema em que ele é dividido como 2 quartetos e 2 o quê? Tercetos. São 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Um dos sonetos mais famosos de Vinícius de Moraes é Soneto da Fidelidade. Só o final, para você ter noção. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Né? Ou seja, segundo os Vinícius, nada dura para sempre, mas que enquanto durar, seja bom. Bote o próximo aí, vá. Quarto poeta, e não menos importante, coloca aí Carlos Drummond de Andrade. Não é porque é o quarto que é menos importante.
Muito pelo contrário, é talvez o maior poeta desse país, Carlos Drummond de Andrade. Puxa uma setinha de Drummond. Vamos lá, pessoal, ó. Só para você ter noção, esse aí, não dá para falar muitos poetas, mas esse aí é o grande campeão do Enem. O poeta que mais aparece no Enem é Drummond. E ele não aparece apenas nas questões de português. Tá Drummond em história, Drummond em geografia. Só me falta inventar Drummond em física e matemática. Tá você lendo lá física, tá lá Carlos Drummond. Você, meu Deus! Porque Drummond tem uma linguagem muito figurada. Como ele tem uma linguagem muito figurada, Drummond não é tão fácil de se entender. Tá Drummond lá, ó. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Você, meu Deus, que tanta pedra! Mas eu comentei na última aula que essas pedras são os obstáculos que você encontra na vida. Drummond tem outro poema que virou música, José. Paulo Diniz canta essa música. E agora, José? A festa acabou, a noite esfriou. Então, pessoal, Drummond, ele tem um contexto social importante. Os poemas de Drummond pegaram aí algumas fases críticas do Brasil e do mundo. Segunda Guerra Mundial, ditadura o quê? Militar. Então, seus poemas vão estar nesses contextos. Então, puxa a setinha e coloca aí, vá. Muito preocupado com questões sociais. Muito preocupado com questões sociais. Vírgula. Vírgula. Bastante metalinguístico. Bastante metalinguístico. Só para você entender, pessoal, ó, esse metalinguístico aí, né? O que é metalinguagem? É a linguagem falando dela mesma. Por exemplo, tem um filme chamado Cinema Paradiso. E nesse filme fica claro que o cinema fala do próprio cinema. Se eu falar que você é um bostético, aí você fala, ah, meu Deus, bostético, Celso me elogiou, Celso me xingou. Para você saber o que é bostético, você vai procurar o quê? O dicionário. No dicionário está lá a língua portuguesa explicando a língua portuguesa, metalinguagem. Carlos Drummond de Andrade adorava falar dele mesmo no poema. Quando eu nasci, um anjo torto, eu me disse, vai Carlos ser gauche na vida? Gauche era a expressão usada para quem era marginalizado. Então no poema ele está falando com quem? Com ele mesmo, certo? Então, ó, primeira coisa, Drummond é metafórico demais. Se cair Drummond no seu Enem e pedir interpretação de texto, você tem que procurar as metáforas e tentar associar a metáfora a um contexto mais real. Então, Drummond, pessoal, não é para se assustar. Até porque o Enem cobra uma interpretação bem organizadinha do poema. O Enem não vai pedir uma análise profunda do poema. Ele pede uma análise que dê para você ler o texto com calma e para entender. Certo? Então, tá aí só alguns exemplos de poetas. Passa aí, meu brother Islândia, na moral. Depois do poema, gente, olha o que vem agora, ó. Romance. Muita gente pensa que, romance, agora vai falar de mozinho. Nem todo romance fala de amorzinho. Você pega o romance Vidas Secas e não é obrigado a falar de amor, certo? Gênero narrativo, tá vendo? As histórias são narradas. Você vai pegar a canetinha de novo e vai colocar assim, ó. Alguns romancistas importantes. Coloca aí o primeiro, vá. O brother aqui tá doido para falar de Clarice Lispector. Já falou umas 5 vezes, pois agora eu vou colocar, vá. Coloca aí, gente. Clarice Lispector. Alguns romancistas importantes. Clarice Lispector. Puxa uma setinha dela e coloque aí, vá, por favor. Coloque a obra famosa dela. Qual é a obra famosa de Clarice Lispector? A Hora da Estrela. Coloca aí, A Hora da Estrela. É só um exemplo, pessoal, porque o tempo é curto, não dá pra gente comentar os romances, tá certo? É só um exemplo. Lembrando que o romance é escrito em versos ou sem versos?
Um romance não é poesia, romance é prosa. Com versos ou sem versos? Pessoal aqui presente, com versos ou sem versos? Pronto. Coloque aí o segundo, pessoal, o romancista. Segundo, coloque Graciliano Ramos. Puxa uma setinha e coloque a obra famosa dele. Coloque aí, pessoal, Vidas Secas. Famoso romance de Graciliano Ramos, de uma família de retirantes no sertão nordestino. A comovente história de Fabiano Família e da cachorrinha Baleia. Baleia que no livro não é tratada como uma cachorrinha. Baleia é praticamente uma pessoa. Coloca aí o terceiro, por favor, vá. Coloca aí Machado de Assis, por favor. É o terceiro, mas é estourado, viu? É o cara, realismo, naturalismo. Realismo, mais objetivamente falando. Machado de Assis, maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos maiores do mundo todo. Puxa uma setinha de Machado de Assis aí, pessoal. E aí não dá para colocar uma obra só. Machado tem 3 livros famosíssimos. Coloca aí Machado de Assis, por favor. Quincas Borba. Quincas Borba. Memórias Póstumas de Brás Cubas, nome de obra, pessoal, com letra maiúscula, viu? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o mais famoso, que é claro, Dom Casmurro. Dom Casmurro. Então você colocou aí, ó, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Dom Casmurro, pessoal, só para falar rapidinho, qual é o grande mistério do livro? A dúvida. A eterna dúvida. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Não pode afirmar nem negar. Se cair no Enem, Capitu traiu Bentinho? Falso. Capitu não traiu Bentinho? Falso. Há a dúvida se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Eu já li esse livro 17 vezes e não sei a resposta. Eu me acho ignorante, mano. Já li 17 vezes Dom Casmurro e eu nunca cheguei a uma conclusão. Ela traiu ou não? Só que eu acho que não sou só eu. É o mundo todo. Só mais um romancista, pessoal, por causa do tempo. É o quarto, não é isso? Querido Lucas aqui na frente. Lucas, é o quarto Lucas. Vamos lá. O povo de São Sebastião e Santa Amaro tá animado. Ribeiro do Pombal, Piritiba, Jacobina, Itaberaba. Um abraço ao povo Itaberaba. Coloca aí, pessoal, o quarto romancista, o quarto escritor. Pode falar? Guimarães Rosa. Mineiro, estouradíssimo. Guimarães Rosa. O livro dele mais famoso, gente, é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, Veredas. Agora muita gente me pergunta nas salas, nos colégios, nos cursinhos, né? Ô Celso, o Enem só cobra esses autores famosos? Só cobra esses autores formais? Não. O Enem já colocou, pessoal, numa prova. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Olha a metáfora na música. Essa é som de preto, de favelado. Era uma referência ao som de pessoas o quê? Pobres, humildes. Era isso que o cara queria falar na música. Mas quando toca, ninguém fica parado. Todo mundo dança. A pobreza e a elite. Não se assuste se cair um Pablo no Enem. Por que não? Você pega o Enem e tá lá. Por que não? Você pega o Enem e tá lá, ó. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Está faltando tudo só por que não pode aparecer? Pelo amor de Deus, gente. Pablo é o cara. Silvano Salles, Pablo. Por que não? Banda Eva. Bandas comuns, pessoal, populares, com a linguagem mais simples, não estão excluídas do Enem. O Enem hoje fala em acessibilidade, pessoal. Se ele fala em acessibilidade, ele abre espaço para todo tipo de música. Só mais um detalhe que vocês vão notar aí, gente, ó. A linguagem dos textos, ele pode ser formal ou informal. Coloca aí, por favor, vá. Linguagem em textos, formal ou informal.
Linguagem em textos. Rapidinho que o tempo já está indo. Linguagem em textos, formal ou informal. O que é uma linguagem formal? Se você vai a uma entrevista de emprego, essa linguagem que você vai usar na entrevista de um emprego é a linguagem formal ou informal? Você vai falar lá com o rapaz da empresa, pô, na moral, me contrata aí na moral, que o bicho tá pegando lá em casa, a situação tá preta, tá todo mundo de rango, barriou. Vai falar assim? Não, você tem que usar a linguagem mais culta. Bom dia, senhor, meu currículo, estou aqui para entrevista, o candidato à empresa, certo? Uma linguagem formal, culta, que a gramática chama de normativa, escorreita. Mas está você com seus amigos em um bar tomando uma cervejinha, uma linguagem formal ou informal? Fala, pessoal. Por exemplo, imagina a situação aí, vá. Você em um bar com os amigos, começa a chover. Aí alguns estão se molhando, né? Como é que você vai falar com ele para ele aproximar a cadeira? Ele, velho, eu vou sentar em outra mesa. Você, não, fica aqui, cabei-vos aqui, o brother vai embora. Você vai dizer como? Velho, na moral, senta aqui na moral, na ideia. Você tem que usar uma linguagem, esse contexto de relaxamento com os amigos em um bar. Linguagem formal ou informal? Linguagem informal. Que pode entrar o quê em linguagem formal? Variações o quê? Linguísticas. Puxa aí linguagem formal. Variações linguísticas. E de linguagem formal, você coloca aí as regras da gramática. Linguagem culta. Linguagem informal, variações linguísticas. E linguagem formal, regras da gramática. Linguagem culta. Para ver se me entenderam, vá. Eu chego num lugar e chamo a mulher de senhora. A senhora poderia, por favor, me passar o e-mail? Essa senhora indica informalidade ou formalidade? Formalidade. Tá? Mas se eu falo agora, por exemplo, ô meu amigo, você na moral, velho, você pode me passar isso aqui? Formalidade ou informalidade? Então vamos lá, vá. Tá aí, pessoal. Questão do Enem 2009, ó. Você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. Primeira coisa, gente, charge é comum em Enem? Charge é comum? As charges mais famosas, charge de tirinhas, né? Cartoons no Enem, no vestibulares. H e o outro é Mafalda. São os dois mais famosos hoje de vestibulares. Primeira coisa, gente, ó. Teoricamente, esse rapaz do primeiro quadrinho, ele deveria ser o chefe. Se ele é o chefe, o outro tinha que obedecer. O outro obedeceu? Não. Se não obedeceu, o que é que passa? Que um deles está mandando ou nenhum manda? Você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. Então não há quem mande na história. A outra conversinha. O você passa a ideia de formalidade ou informalidade? Fala, pessoal. Então, ó, a linguagem da tirinha revela. Se é a linguagem, ele pode pegar as figuras de linguagem ou o tipo da linguagem. Se é uma linguagem formal ou informal. No lugar de informal, me dê outra palavrinha para informal. Coloquial. Não padrão. Cotidiana. Pode ser mais íntimo. Cotidiano. Do dia a dia pode ser? Pode. Passa aí, meu brother, por favor. Letra A. O uso de expressões linguísticas e vocabulário próprio de épocas antigas. Meu Deus! É a letra A a resposta? Vocabulário próprio de épocas antigas? Não. O uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. Mais formal? Se é mais formal, tinha que ter uma expressão mais culta, né? Um senhor. Passe, querido. O caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. O uso do tempo verbal no segundo quadrinho é só para lhe deixar nervoso. Qual é a palavrinha que chamou a atenção na letra C? Qual palavra chamou a atenção na letra C? Coloquial. Tem a ver com informal? Tem ou não tem? Pode ser a C a resposta? A linguagem é coloquial? Você fez isso? Não, pensei que você tinha feito, tinha consertado. Letra D. O uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência.
SOS, socorro. É isso aí? A intenção comunicativa dos personagens é de estabelecer a hierarquia entre eles. Se há hierarquia, alguém manda na história. Pelos quadrinhos lá, alguém manda? Qual é a resposta que mais se aproxima do que a gente quer? Letra A. Glória, Senhor Jesus. Letra C. Todo mundo passou no Enem. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez pela aula. Eu espero que as dicas tenham ajudado e que ilumine vocês na prova. E como sempre, a aula de português termina com uma mensagenzinha para você refletir. As famosas o quê? Historinhas. Se eu não contar historinha na sala, o povo me mata. Se botar na internet lá, as historinhas do Prof. Celso, aparecem algumas para você poder assistir. A mensagem que eu vou contar, pessoal, se chama Um Irmão Como Esse. Tá certo? É o nome da mensagem. A história pode ser ou não real, não há como provar a realidade da história. A história se passa em São Paulo e um jovem chamado Paulo já fez vestibular para Direito na USP 3 vezes e perdeu. O irmão dele, mais velho, é um engenheiro já famoso. E sempre tem aquela comparação, os pais. Seu irmão já é formado. Seu irmão já é engenheiro famoso. E você está aí. Pela 4ª vez, Paulo fez Direito na USP. O resultado da prova saiu dia 23 de dezembro de 1981, é o ano. Perto do Natal. Quando Paulo foi olhar o resultado, o irmão dele, mais velho, já engenheiro, bem-sucedido, falou com os pais. Meus pais, independente do meu irmão passar, eu queria dar um presente a ele. Posso dar? Os pais, pode, filho, pode. Paulo olhou o nome na lista e ele foi aprovado em Direito na USP. Paulo estava todo emocionado, feliz pra caramba. Como é que não fica, né? Direito na USP. Oh, meu Deus, passei, meu Deus, passei, meu Deus. Quando o Paulo chega em casa, o irmão o abraça, a mãe e o pai também. E o irmão fala, meu irmão, fico feliz que você passou no vestibular. O presente que eu vou te dar, você vai ganhar por méritos. Seu presente é um carro. Naquela época no Brasil não tinha carrões importados, mas o presente que o irmão deu foi um carrão. Era um Commodore Diplomata 4 portas, era um opalão, né, azul, bonito. Quando o irmão viu o carro, 22 anos, que viu aquele carro, meu Deus, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu te amo. Como é que não ama? O irmão dando um presente desse, todo mundo ama. Paulo liga para o amigo e vai comemorar com o amigo tomando uma cervejinha num barzinho. Quando o Paulo está tomando uma cerveja, que ele olha pro carro, tem um guri de 14 anos babando o carro dele. Tá o guri lá, ó. Poxa, esse é o carro, viu? Aí Paulo, poxa, o guri viajou no meu carro. Deixa lá. Paulo volta a conversar, 40 minutos depois, Paulo olha pro carro, tá o guri lá ainda. Puxa, esse é o carro. Qual foi do guri ali, rapaz? O guri viajou no meu carro. Qual foi aí, guri, olhando pro meu carro? Ô, moço, é seu, é? É seu, é? Poxa, moço, esse é o carro mais bonito do mundo pra mim. Foi caro? Aí Paulo, não, eu ganhei. Ganhou de graça? Ele, ganhei de graça. Quem lhe deu? Meu irmão me deu de presente, porque eu passei no vestibular. Seu irmão foi? Poxa, eu queria... Quando o guri falou eu queria, Paulo cortou o guri. Tô ligado, guri, o que você queria, todo mundo queria. Você queria ter um irmão como esse para ganhar um carro desse. O menino ficou sério. Não, moço. Eu não queria ter um irmão como esse. Eu queria ser um irmão como esse. Eu quero um dia dar um carro desse a meu irmão mais novo que eu amo tanto. Aí Paulo... Puxa! Você brocou aí, viu, guri? Quer dar uma volta no carro, guri? Guri, quero. Quando o Paulo tá dirigindo, o guri, ô moço, na moral, passa na frente da minha casa, quer tirar onda de carro novo, né? O guri não fala nada. Quando chega na casa, bem humilde, um degrauzinho com as escadinhas, o guri fala, ô moço, por favor, me espera 5 minutinhos só 5 minutinhos. E Paulo espera. Menos de 5 minutos depois, o menino de 14 anos volta com o irmão mais novo nos braços. O irmão de 8 anos, carregando o irmão mais novo, porque o irmão era paraplégico. O irmão não podia andar. Ó, meu irmão, esse é aquele carro que eu te falei, meu irmão. Não é lindo, meu irmão? Não é lindo, irmão? É lindo, é lindo. Meu irmão, a vida foi injusta pra gente. Nosso pai morreu cedo. Nossa mãe trabalha muito. Mas a vida foi mais injusta pra você. Porque eu posso andar pela cidade, meu irmão, e ver como a cidade é bonita. Ver os enfeites de Natal e posso sonhar. Você ficar trancado dentro de casa. Eu juro por Deus, meu irmão, que um dia eu vou te dar esse carro. Pra você ir pra onde você quiser. Paulo fica emocionado com os dois irmãos e chama os dois para dar uma volta. Enquanto Paulo dirige o carro, o irmão mais novo vai na frente, o irmão mais velho vai atrás,
mostrando os enfeites de Natal da cidade, de como a cidade está bonita. Quando o Paulo olha para o lado, o menino mais novo está com o olho brilhando. E o mais velho está se acabando de chorar. Mas não está chorando porque está triste. Está chorando porque deu um grande presente ao irmão. Paulo percebeu que o carro que ele ganhou foi um presente maravilhoso. Mas talvez ele tenha feito algo muito maior por aqueles dois irmãos. E a moral da história, pessoal, e vocês vão concordar comigo, é que às vezes na vida, melhor do que você ganhar um presente, é dar um presente a alguém. Melhor do que você estar feliz, é fazer alguém feliz, principalmente se for alguém que te ama. Uma boa tarde para vocês e até a próxima.